Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, no próximo dia 8 de abril, a participar conosco do nosso retiro de Páscoa. É um sábado, das 8 às 17 horas, na cidade de Araraquara. Por apenas R$50, incluso o café da manhã, o almoço com refri, e teremos também no dia uma cantina para um chocolatinho, para um picolé. Então reserve esse dia na sua agenda, os irmãos de Araraquara, Ibaté e São Carlos, para estarmos juntos, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo um momento de recreação. Então dia 8 de abril, das 8 às 17. Eu espero por você. Confirme já a sua inscrição e o pagamento pode ser feito até dia 7 de abril. Então, entre em contato comigo. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Nós temos falado ao longo desse mês sobre Colossenses, inclusive nas quintas-feiras também nós temos refletido sobre esse livro. Colossenses, hoje nós vamos ver o capítulo 2, então um trecho do capítulo 2, a partir do verso 8, diz a palavra do Senhor, então, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, e mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, afatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Palavras do Senhor. Nós trazemos na memória aqui um pouquinho, da igreja de Colosso, lembrando que Colosso então, é uma cidade pequena, situada ali no Vale do Lico, a cerca de 200 quilômetros de Éfeso, na margem da estrada que ligava a cidade para o Oriente, e era muito menos importante que as suas vizinhas, Laodiceia, Hierápolis. Lembrando que ali naquela cidade também existia um importante artesanato de lã, mas agora
cidade já estava em decadência. Então nós temos uma igreja aí numa cidade que estava em declínio. Mas os moradores de Colosso estavam, no entanto, rodeados por inúmeras propostas de religião. Afinal, quando está em declínio, você precisa buscar alguma coisa. Então o desespero fazia com que essas chamadas então filosofias se parecessem mais interessantes aos olhos. E essa jovem comunidade cristã, então, na cidade de Colosso, provavelmente fundada por Epáfras, também era alvo, então, dessas constantes investidas, dessas filosofias. Existiam pessoas que iam ali visitar aqueles trechos, aquelas cidades, levando, então, convites, discursos, investiduras de filósofos, cuja missão era conquistar mais adeptos. E o capítulo 2, então, nos sinaliza aqui que esses cristãos, eles se sentiam atraídos de alguma forma por esses aspectos místicos dessas filosofias. Porque senão Paulo não escreveria, senão não seria interessante e relevante alertar sobre isso. Tinha, então, nessas filosofias, até mesmo dentro do próprio judaísmo, que a gente chama de contextos apocalípticos. Lembra quando a gente lê Apocalipse, aquela coisa de anjos descendo e subindo, essa ideia de um êxtase, fazia parte de várias religiões, de várias filosofias, da chamada então cultura frígia, daquela região que é a região da Frígia. Seitas de mistério, de misticismo, de judaísmo com uma forte vertente helênica, também embasada naqueles filósofos que hoje a gente lê na filosofia, mas que estava ali tudo muito ligado, cheio de revelações, o que a gente chama de estáticas, do êxtase do trono divino, Isso era conseguido seja através de bebida alcoólica, seja através de algumas drogas, onde você conseguiu chegar no êxtase. Então essa ideia que a gente tem hoje aí daquela ideia do escurinho, do gelo seco, daquele mantra, não é novo, não tem nada novo debaixo da terra. Isso já acontecia na época de Paulo, já acontecia muito antes de Paulo. Então era mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui, então, de religiões que buscavam levar as pessoas ao êxtase, para entrar em contato com a divindade de alguma forma. Então a gente tem aí o que a gente chama então também de culto dos anjos, de potências, de seres então celestiais do mundo das alturas, algumas vezes associadas aos astros, então a lua, as estrelas, enfim, místicos que alegavam aqui fazer revelações dos anjos, traziam mensagens angelicais. Isso dentro do judaísmo, isso dentro das religiões ali daquela região. E muito provavelmente então em Colosso a gente tem o que a gente pode dizer de veneração dos anjos, ou seja, cultos de adoração, orações, petições endereçadas a então esses seres angelicais, Então uma ideia também muito aí próxima daquela coisa mágica, de espírito, de invocação de espírito. E aí a gente tem então o contato dessas filosofias com o judaísmo, que a gente tem então dentro da Bíblia. A gente pode dizer que um judaísmo menos ortodoxo, então menos puro, E aí juntava tudo isso, todas essas religiões místicas, essas filosofias, e esse judaísmo menos ortodoxo. Então a gente tem aí tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na igreja de Colosso. E tem os cristãos. Então um elemento muito importante dessas filosofias era o conhecimento. Ou seja, existia um fascínio pelo conhecimento de coisas misteriosas, escondidas, Então dava a entender que sempre tinha uma revelação a mais para acontecer em cima dessas então potências, dessas qualidades aí, desses seres extraordinários, espirituais, angelicais. E esses conhecimentos na prática não tinham utilidade nenhuma.
ideia assim, a esse acesso a esse mundo superior, a esse momento de culto, de êxtase, respondia só curiosidades sobre morte, sobre futuro, sobre o que podia ser ou não ser. O fato é que no meio da diversidade de tantas ofertas, os habitantes do mundo grego já não tinham mais compromisso com religião nenhuma. E cada um podia escolher à vontade o que queria. O que era um cardápio à la carte daquilo que a pessoa queria, né? E aí juntava também com as religiões do Império Romano, adoração ao César. E aí tinha de tudo um pouco. O que a gente chama então de vãs filosofias. O que para nós parece meio atual, né? Já acontecia na época. Então a gente tem aqui um verdadeiro sincretismo religioso na comunidade de Colosso. Mas tem uma coisa que é interessante, que parece aqui não parece muito evidente, mas o fato é que essa jovem comunidade aqui de Colosso provavelmente recebeu a visita de um filósofo, de alguém que ensinava essas coisas do alto. Porque através das reações que a gente tem nessa carta, dá a entender, eu vou desligar o ar, senão não vou conseguir falar. Que tá batendo bem aqui hoje. Desculpa, gente. Dá a entender que alguém vinha então para Colosso trazer essas ideias e que essa pessoa ela desfrutava de algum respeito, admiração e reconhecimento da comunidade. Porque não seria relevante nem importante escrever sobre isso. Então não era alguém diferente, podia ser um intelectual da elite romana? Poderia ser alguém formado na cultura grega? Muito provavelmente. Mas o fato é que existe alguém penetrado então nessa sociedade, nessa comunidade, que queria então levar esses cristãos fora do cristianismo, que encantava esses irmãos de alguma forma. E diante então dessa pessoa, esses irmãos estavam o quê? Desarmados, eles não sabiam o que fazer. E aí a pequena então Colosso decadente, né, tão cheia assim de terra fértil para esses ensinamentos, fazia uma coisa que a gente tem muito hoje: levar as pessoas para esse sobrenatural. Por quê? Porque de concreto, de real, já chega a miséria do dia a dia, não é? Os irmãos já estavam ali diante de uma situação economicamente falida, você não tinha muito para onde ir, e essas religiões então traziam o espírito das pessoas às alturas. Então conseguia transferir todos os problemas da realidade, todas as soluções da realidade para onde? Para a esfera espiritual. Então essas vãs filosofias espiritualizavam tudo, porque elas traziam fascínio, elas cativavam. E os colossenses, eles ficavam fascinados em poder tomar parte desse conhecimento misterioso. Porque a gente é tão pobre, tão incapaz que, nossa, existe alguma coisa que a gente pode fazer. Qualquer semelhança com a realidade hoje é mera coincidência. O fato é que fazia-se necessário buscar alguém com autoridade para estabelecer a clareza para essa comunidade de fé. Paulo assume essa tarefa, então ele envia essa carta aos Tessalonicenses. E o nosso texto é a parte central dessa missão. Nós temos aqui as filosofias vazias do mundo que apresentam questões de sabedoria e conhecimento. Tinha na época de Colossenses e ainda temos hoje. O intruso de Colosso então estava criando a fascinação dos membros pela aquisição de conhecimento sobre então essas potências celestes, sobre essas coisas surreais. E o apóstolo fala aqui de Cristo. E ele vem trazer de novo as pessoas para a realidade. Em outras palavras, nada existe até os últimos confins do cosmos que não esteja sobre Cristo, seja espiritual ou seja material. Em consequência, nenhum suposto mistério que a gente possa querer ter, que seja revelado para nós,
Nenhuma suposta potência cósmica pode assustar ou pode amedrontar. A gente viu hoje na escola bíblica, né, o capítulo 6 de Efésios, sobre armas. A gente viu que existe um inimigo, ele existe, mas que ele não tem poder sobre Cristo. Em Cristo, todos os mistérios estão desmascarados. E se nós temos Cristo, nós temos com Ele toda a sabedoria e conhecimento que a gente possa procurar em todo tempo, em todo lugar. Então, fora dessa fé, qualquer procura é especulação. Tudo que está fora do texto bíblico leva à ilusão. Por isso que esse alerta, para a igreja de Colosso ainda é um alerta real para nós no dia de hoje. Porque as propostas, então, desse filósofo intruso não constituíam assim nenhum tesouro para aquela comunidade. Ao contrário, prometiam tudo e não entregavam nada. Eram vazias e inúteis, tais quais as propostas que nós temos hoje. No meio evangélico brasileiro, fora do meio evangélico, também nós não temos nominalmente um adversário aqui em Colossos, mas Paulo adverte contra alguém que possa enganar a comunidade. E o termo aqui usado é enganar mesmo, no sentido que a gente conhece, é pregar doutrina inútil, é especular apenas o transcendental, o vazio, é enganar o povo. Enganar, iludir, desviar a atenção das pessoas para os problemas reais, para o cotidiano, para o dia a dia. Esse era o problema em Colosso. E esse, infelizmente, é o problema na maioria das comunidades de hoje. A miséria do mundo está aí. A maldade do mundo está aí. Ela existe. E Cristo está conosco para enfrentá-las no dia a dia. Não é buscando um momento apenas. Não é, hoje eu vou sentir Deus, hoje eu venho na igreja, ponho a roupa de ver Deus e venho para a igreja porque hoje é o dia. E amanhã, na segunda-feira, Deus não está mais com a gente. A gente não pode viver essa espiritualidade. A gente precisa viver uma espiritualidade realmente cheia de Cristo no dia a dia, porque Paulo procura aqui motivar essa comunidade à autoconfiança, ressaltando nela os elogios à sua qualidade, dando parabéns pelas pequenas vitórias, pelos momentos de firmeza diante dessas circunstâncias. Importa, apesar das tentações, das ameaças, andar em Cristo, cujo caminho não é misterioso. Não é misterioso. A gente já sabe o final da história. Cristo vence sobre todas as coisas, sobre o pecado, sobre a nossa miséria. Não tem mistério, não tem sobrenatural. E isso não pode decepcionar a gente. Porque no dia a dia, no cotidiano, quando a gente está lá fazendo o nosso trabalho, estudando o texto para a prova, fazendo o que tem que ser feito, lavando o chão, a gente não está sozinho, Ele está conosco. Isso é real. Pode não parecer sobrenatural, mas é real. Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nisso não há mistério, é algo muito claro, concreto. Não estou dizendo que não existe um momento de sobrenatural. Sim, existe um momento da nossa fé em que a gente busca Deus, em que coisas extraordinárias acontecem no sobrenatural. Mas a nossa fé não pode viver disso. Não pode estar embasada nisso. Por quê? Porque Cristo é real, Ele se fez ser humano. A manjedoura, a cruz e a ressurreição são reais. Poderiam ter sido sobrenaturais? Poderiam. Mas Deus não escolheu dessa forma. Então, uma fé madura, ela passa pelo dia a dia, ela passa pelo cotidiano, pelo sofrimento, pela alegria, pelo êxtase também. Não estamos excluindo isso. Tem dia que vai ser bom fazer um louvor, louvar o Senhor, chorar na presença de Deus. Mas tem dia que você vai vir aqui e você não vai chorar, você não vai sentir Deus. Mas Ele vai
te alertar, Ele vai te exortar e você vai sair daqui alimentado para o dia seguinte. E como afirma Brennan Manning, Cristo é formado em mim não somente nos momentos de pico de uma experiência transcendental, mas no âmago da vida diária. Todo dia, um pouquinho. Ele está conosco, caminhando conosco, vivendo conosco. Em Colossos, os que pescavam no tanque alheio aqui, incentivavam desenraizar esses membros, arrancando ele desse chão da fé, então, e pendurando ele no ar das filosofias, das religiões vazias. O alerta, dizendo aqui para tomar cuidado com essas religiões, se fundamenta no fato de que quem recebeu o Evangelho de Cristo sabe que ele é concreto. Sabe que ele é concreto, que não se trata de potências imaginárias, mas da totalidade divina tornada corpórea, de um Cristo que sangrou, de um Cristo que nos ama, de verdade, de forma real. Em Cristo, Deus, nós nos tornamos um só corpo, como igreja. A caminhada da manjedoura à cruz nos atesta. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos ao real a materialidade da divindade. E não estou falando aqui no sentido de que nós cremos, como os católicos, de que o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Não! Mas os elementos aqui têm gosto, têm cheiro, nos trazem à memória o que Cristo fez por nós e tornam a presença de Jesus real. Real, quando a gente celebra a ceia do Senhor. E é a partir dessa comunhão, então, que a gente também vive no mundo real, orando uns pelos outros, sabendo sim que existe um mundo espiritual, que nós temos armas para isso, mas que Deus é real e que Ele enxuga a minha lágrima através da mão de outra pessoa, que Ele ajuda eu a carregar o fardo através do braço amigo de outra pessoa, que Ele me abraça no momento da dor através do abraço de outra pessoa, e que Ele chora comigo, e que Ele se diverte comigo através de outras pessoas. A nossa fé precisa ser uma fé real. Os filósofos pagãos aqui costumavam recomendar que o indivíduo se livrasse dos prazeres do corpo para poder se concentrar na contemplação da alma. Essa ideia que ele termina aqui falando, um rigor ascético, isso entra muito dentro do cristianismo, porque o ascetismo é uma doutrina filosófica que busca o que então? Se abster dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser um caminho para atingir a perfeição, o equilíbrio moral. Só que eu e você sabemos muito bem que a gente sente, a gente chora, a gente tem prazer, a gente tem dor. Faz parte de quem nós somos. Por mais que nós queiramos separar isso, nós não conseguimos. Então, Paulo ele vem alertar que é inútil quando se trata de lidar com as paixões da carne, porque as disciplinas ensinadas por esse suposto mestre aqui não seriam apenas sem valor, mas elas se tornariam justamente ao contrário, elas seriam nocivas. Por quê? Porque elas estariam estimulando algo muito semelhante às indulgências. Lembra o que eram as indulgências? A troca com Deus. Tá vendo, Deus? Eu estou cumprindo a disciplina certinha, eu estou mantendo o jejum fiel. O Senhor tem que me honrar. Eu estou pagando. Na nossa linguagem de hoje, eu estou pagando. E aí, esquece a graça, vira mérito. Eu tenho capacidade, eu consigo. E aí Deus aceita o custo prestado a Ele conforme a orientação das Escrituras e não conforme as práticas humanas, conforme o capricho do momento. E é no corpo da comunidade que tem em Cristo cabeça, e não nesse culto então de êxtase, de busca somente pelo sobrenatural, cheio de coisa estranha, que a igreja acontece. Cristo está acima de qualquer poder que se possa imaginar no céu e na terra. Que é como Colossenses 1 vai descrever, um texto belíssimo, o hino de exaltação, que
que Paulo coloca lá a partir do verso 13, né, que ele nos libertou do império das trevas e vai falando sobre a criação. O fato é que na cruz Cristo despojou qualquer principado e potestade, ele comprou a nossa salvação. A cruz é um acontecimento que envolve todo o cosmos, não é algo só sobrenatural. Por isso todo o cosmos, tudo, em todo lugar está sujeito a Cristo, devendo dobrar o joelho diante dele e reconhecendo que ele é Senhor. Ele é Senhor. Não existe nada que possa ser maior ou melhor que isso. Nenhuma experiência humana é maior do que Cristo. Por isso a gente não pode basear a verdade na experiência, mas a experiência na verdade. Então eu busco na palavra, eu tenho experiência, eu busco na palavra, ela condiz com o que a palavra diz? Amém, obrigada, Senhor. Como é bom, é bom. É bom. Não é ruim a experiência estática, esse extraordinário de Deus. Mas ela está firme na palavra, então, que bom. Mas se ela não tiver, foge. Foge das filosofias vazias que rondam a nossa comunidade de fé. Porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E eu gostaria de terminar com o próprio texto, só que numa tradução um pouco diferente, que é a Nova Versão Transformadora. E ela diz o seguinte: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem não mexa, não toque, não prove? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Cristo é suficiente nas nossas lutas, nas nossas dores. Amém?